Vamos conversar sobre a prática baseada em evidências em psicologia? Se esse é um assunto que você tem acompanhado, está acessando em especial nas redes sociais, está vendo conflitos, acho que vale a pena a gente parar para fazer uma reflexão crítica sobre esse projeto que vai chegando no Brasil, que está sendo utilizado como forma de crítica a várias práticas no campo psicológico e que muitas vezes a gente acaba não tendo tempo e disponibilidade para fazer uma leitura mais compreensiva, crítica dessa questão. E aí eu te faço o convite para a gente fazer essa caminhada por aqui. Vamos lá? Se você conhece meu trabalho, já está acompanhando nas redes sociais, deixa seu gostei, que é sempre bom porque ajuda a circular esse material, as pessoas vão tendo acesso, e agora eu estou retornando de pouco em pouco, retomando a atividade aqui no YouTube, então é muito bom poder estar aqui com você, né? E poder discutir, criar esse espaço de comunidade, de trocas. Se você está chegando e não conhece meu trabalho, se inscreve e marca o sininho, que eu acho que é muito importante para que você possa também acessar outros materiais, conhecer o que eu estou fazendo e o que eu tenho falado por aqui, tá bom? Tudo que eu construo aqui é com base em muito estudo, muita dedicação, muito cuidado com o que eu estou construindo. Se você espera que nesse vídeo eu vou ficar aqui falando mal das coisas, não é exatamente isso. O que não significa que eu não vá levantar problemas a respeito disso. Inclusive, esse vídeo ele está sendo motivado por duas grandes questões. A primeira é por uma panfletagem que a gente vai vendo de profissionais da psicologia, em especial PBE-TCC, por conta do casamento entre essas duas propostas, que estão fazendo as suas apresentações, mas não de forma exatamente cuidadosa, e sim lançando agressividades, inflamando as pessoas, criticando tudo à torta e à direito, sem necessariamente ter um certo cuidado e também com fins muito lucrativos em fazer isso. Isso não significa que a prática é ruim, não é disso que eu vou colocar aqui, que eu vou falar nessa apresentação, mas de entender que quando a gente usa as redes sociais de uma forma muito inflamada, acho que é a melhor palavra, a gente gera muitos problemas. Eu vou discutir também isso nessa apresentação. O segundo motivo para eu estar fazendo ela é de contribuir para fazer uma reflexão crítica a respeito desse projeto em meio a tantos outros projetos de psicologia que existem. E aí eu acho que isso é crucial dentro de um contexto em que a gente vê a caminhada do Conselho Federal de Psicologia construindo aí uma forma de pensar a psicologia no Brasil. E aí deixo isso aqui para saber o que você pensa também a respeito desses assuntos. Tudo bem? Eu estou dividindo essa apresentação em 5 tópicos para a gente poder conversar. O primeiro tópico é uma introdução dos projetos de psicologia, a medicina baseada em evidências e, por consequência, a prática baseada em evidências na psicologia. O segundo tópico, ele envolve uma reflexão sobre os elogios e críticas à medicina baseada em evidências, a partir da qual se deriva a prática baseada em evidências que está acontecendo na psicologia. Então, esses dois primeiros tópicos falam de uma perspectiva histórica para uma perspectiva de reflexão sobre o que se produz nesses campos, ok? O tópico 3 já envolve pensar o lugar do trabalhador e da trabalhadora em psicoterapia, em especial da psicologia, mas também de outras áreas no conflito entre esses campos, que é o que essas pessoas estão dizendo sobre como está sendo a sua atuação na prática baseada em evidências. Eu vou trazer pesquisas para a gente pensar a respeito. No tópico 4, eu já entro na reflexão sobre os conflitos entre os projetos de psicologia ao longo do tempo, que eu começo falando deles na história, agora no tópico 1, e amplio essa discussão no tópico 4 para a gente pensar. E termino então no tópico 5 com as considerações finais para pensar qual psicologia nós queremos para o futuro. Obviamente, eu não estou aqui para dizer que esse é o caminho certo ou aquele, embora eu tenha, sim, os meus posicionamentos a respeito disso. Eu vou tentar deixar o mais claro possível para que você entenda o meu lugar nessa apresentação e também possa se situar criticamente a respeito do seu lugar e do meu nesse projeto todo, tá ok? Então, para a gente começar, em termos de uma introdução, né, o que é o campo da psicologia? Primeiramente, é importante situar que o campo da psicologia é um campo de dispersão teórica.
Existem muitos projetos que foram construídos ao longo do último século e meio para cá, e esses projetos vão entrando em conflitos e crises. E cada uma das instituições de psicologia vai se situando, se posicionando frente a esses projetos no âmbito científico, acadêmico, clínico, digamos assim. A gente vê, por exemplo, o Freud, em 1893, ele publica um texto chamado Projeto para uma Psicologia Científica. Ele ainda no campo da medicina estava ali propondo uma proposição que inclusive vai influenciar seu percurso, ele vai saindo da neurologia gradativamente, vai construindo um conjunto de saberes no campo psi, mas ainda no conflito com a medicina. A gente tem o Watson, John Watson, em 1913, publica o que a gente chama de Manifesto Behaviorista, que é a psicologia como behaviorista a ver, e que vai fazer uma crítica sobre, em especial, o projeto do Wundt, do estruturalismo do Wundt, né, que é introspectivo, para poder, então, se voltar para o trabalho relacionado ao comportamento, às leis do comportamento, etc. A gente tem nos anos 40, em especial 1940, o Carl Rogers faz uma apresentação chamada Novos Conceitos em Psicoterapia. Essa apresentação vai sendo incluída nos livros dele, né, posteriormente, e que ele apresenta o que seria a terceira força no campo da psicologia, que é a força humanista, que ali ele vai trazer então novos conceitos, em crítica inclusive aos psicanalíticos e comportamentais. Em 1953, a gente tem duas apresentações que eu acho interessantes pensar, que são a do Lacan, na França, com Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, fazendo uma reflexão, uma atualização das questões do campo psicanalítico naquele momento. Se você não acha que psicanálise é psicologia, a gente vai ter um embate aqui, porque eu acho que dentro do grande campo psi, para mim a psicanálise faz parte, embora ela não seja restrita à profissão de psicologia, tá? Então sim, o Lacan faz essa crítica trazendo outros referenciais, e nesse mesmo ano o Skinner, né, o Frederick Skinner, nos Estados Unidos, lança Ciência e Comportamento Humano, falando ali da sua proposta, atualizando o que eu diria o manifesto behaviorista com novas concepções para pensar esse trabalho na articulação com as questões da ciência. Em 1967, o Aaron Beck, psiquiatra, ele lança o seu livro Terapia Cognitiva e Depressão, que já trazendo a leitura que Albert Ellis, na década anterior, tinha proposto a terapia racional, que depois vira TREC, né, Terapia Racional Emotiva Comportamental, mas o Aaron Beck ele faz um movimento para, de fato, lançar o campo da terapia cognitiva na psicologia, ou no campo psi, né, ele sendo psiquiatra. Todos esses projetos, ao longo desse século e meio, vão entrando em confrontos. Outras propostas vão surgindo, a gente tem a Gestalt terapia, a gente tem corporal, a gente tem vários outros campos, né, de propostas aí da Zen análise, etc., que vão se situando, e outras abordagens que também vão se colocando a partir disso. E essas propostas vão entrando em conflitos. Eu vou até colocar aqui brevemente um trechinho de uma apresentação que o Skinner fez, inclusive, se eu não me engano, no ano que ele faleceu, que eu acho que foi 1980, fazendo uma crítica aos cognitivistas nos Estados Unidos. Então ele estava ali falando, eu vou deixar para você assistir. Problem. And you know how difficult it has been for natural selection to be accepted. Imagine how difficult it is going to be for the individual selection by consequences of operant behavior or the other evolution of cultures and the other kinds of selection which take over the role of a creative self or mind. So far as I'm concerned, cognitive science is the creationism of psychology. It is an effort to reinstate that inner, initiating, originating, creative self or mind, which in a scientific analysis simply does not exist. Então, pessoa aí, percebe esse trechinho? Eu acho que mostra os conflitos que foram se produzindo ali nos Estados Unidos entre abordagens, assim como existem aqui no Brasil e em outros vários lugares. Ao mesmo tempo, diante desses projetos, cada uma das instituições vai lidando, instituições que eu digo da psicologia, vai lidando com ele, né?
Mas, inevitavelmente, quando você vai acessando historicamente, é inevitável perceber que várias delas reconhecem essa dispersão e tentam lidar com os dilemas que essa dispersão traz. Por exemplo, a fala dos epistemólogos como Luiz Alfredo Garcia Rosa, que dizem assim, vou até ler o trecho: quando afirmamos que a história da psicologia não é a história de uma coisa única, a psicologia, o que desejamos enfatizar é este aspecto de dispersão e de descontinuidade dos discursos por ela abrangidos. Ele estava falando isso em 1977, mas isso ainda serve para os dias de hoje se a gente for pensar, por exemplo, nos historiadores da psicoterapia, como o Sonu Chandazani e a Sarah Marx, que vão falar da crise de identidade da psicoterapia em 2017, em 2022, e que é extremamente recente, ou seja, os historiadores e as historiadoras vão apontando como que o campo da psicologia, o campo da psicoterapia é um campo de dispersão. Nesse caso eu estou falando de proximidade, psicoterapia, psicologia, mas entenda que eu estou falando do campo psi. E aí, inevitavelmente, elas se articulam. Assim como, do ponto de vista institucional, também há um reconhecimento dessa dispersão. Então, a Associação Europeia de Psicoterapia, que ela faz um trabalho de orientar e dar suporte para os diferentes países da Europa se organizarem enquanto a regulamentação, a organização das práticas em psicoterapia, etc., ela reconhece essa dispersão. A APA reconhece isso, apesar dos seus conflitos entre divisões, que eu vou falar daqui a pouco. E o Conselho Federal de Psicologia, pelo menos desde 1988, nas suas pesquisas e em vários documentos, também, o mais recente agora, na sua pesquisa, Quem Faz a Psicologia Brasileira, está lá a discussão sobre a dispersão e como isso é fundamental para situar que a psicologia está sempre lidando com a questão da sua cientificidade para dar conta de um conjunto de dilemas provenientes dos conflitos entre ciências naturais e humanas que constituem esse campo, diferentemente da própria medicina e de outras profissões por aí, tá? Esse é um primeiro ponto para a gente situar os projetos. Em 1990, o médico Gordon Guyat, para falar então da medicina baseada em evidências, ele propõe esse nome depois de 2 décadas, desde mais ou menos os anos 70, de discussões na medicina no sentido de trazer conhecimentos da epidemiologia e da bioestatística para esse campo. Ou seja, a medicina sempre foi um trabalho, sempre o clínico médico, ele não é um cientista, ele na verdade um prático, né? E enquanto prático, não necessariamente ele utiliza de conhecimentos científicos para realizar o seu trabalho. Então, ao longo dessas 2 décadas, 70 e 80, houve todo um debate na medicina para que conhecimentos da ciência, em especial porque a epidemiologia ela é o campo que estuda os processos de saúde na população, e aí, nesse sentido, as práticas, a eficácia dessas práticas, os tratamentos, formas de prevenção, controle de doenças e assim por diante. E esse conhecimento seria útil, importante para contribuir para o médico tomar as suas decisões na condução do tratamento. Num primeiro momento, se eu não me engano, o Gordon Guyat, ele propõe o termo medicina científica. Isso gera muito conflito, existem conflitos nos campos, por conta, então a gente não faz medicina científica, essa coisa, e ele propõe então medicina baseada em evidências, que vai se construindo a partir então da década de 90 e influenciando outras profissões na área da saúde. Odontologia, fisioterapia, enfermagem, psicologia e assim por diante, também vai sendo utilizado por serviços, sistemas, planos de saúde em vários países, né? Austrália, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e assim por diante também. A medicina baseada em evidências, ela está estruturada em 3 pilares importantes para que o médico conduza o seu tratamento. Portanto, ela é uma forma de abordagem no campo da clínica, uma proposta de ação de clínica médica, né? Esses 3 pilares, eles são, o primeiro, das melhores evidências científicas, ou seja, diante do padecimento que o médico avaliar ali no atendimento com o paciente, o quadro clínico, a hipótese diagnóstica, ele vai procurar, não na sua intuição, não nas suas considerações somente, mas na literatura científica, as melhores evidências de tratamentos para esse padecimento. E as melhores evidências têm uma certa hierarquia em termos do que é de melhor qualidade, segundo
a quantidade de estudos que tem sobre essas doenças. Então você tem no topo da lista, ou melhor, deixa eu colocar no contrário, na base da lista a opinião dos médicos, né? Ou seja, a opinião própria, que é muito fraca, ela é muito enviesada. Você tem depois os estudos de caso, você tem os estudos de caso controle, os estudos de corte, os ensaios clínicos randomizados, que são aqueles que de fato conseguem avaliar a eficácia de uma prática, porque retira todas as variáveis ou o máximo de variáveis possíveis que influenciam no processo. E acima disso, as revisões sistemáticas desses ensaios clínicos randomizados que permitam para que o médico possa avaliar da melhor maneira possível qual que foi a melhor prática, qual é mais eficaz, qual que ele pode conduzir ali na relação com o paciente. Perceba que eu já estou relacionando aí dois pilares. O primeiro é o das melhores evidências científicas, o segundo é o pilar da experiência clínica, ou seja, o médico tomando decisões frente ao que ele tem de conhecimento, frente ao paciente, que envolve o terceiro pilar, e a literatura científica relacionada a esse problema. E aí, o médico ele está aí nesse lugar de posição de se situar, de tomar decisões, né, frente à sua clínica, à atuação que ele realiza. E o terceiro pilar é o pilar que envolve os valores, a cultura, as características do paciente e as decisões dele frente a fazer ou não um tratamento. Então, para dar um exemplo bem básico para a gente pensar, eu que trabalhei em serviço de saúde, a gente tem uma situação, o paciente está com câncer. Esse câncer foi descoberto muito rapidamente, já numa ação preventiva. O médico está ali com o paciente e vê as possibilidades de fazer o tratamento. E aí, por exemplo, na avaliação ele vê a possibilidade de fazer uma cirurgia ou uma radioterapia. Mas na conversa com o paciente não se sente confortável para fazer a cirurgia. Então, ele vai por um outro caminho no tratamento. A avaliação indica do médico que o paciente, na verdade, ele tem uma metástase. Então já não faz mais sentido fazer cirurgia. Ele tem que ir para uma quimioterapia. O paciente se sente em condições de fazer isso ou não, diante da idade, dos valores, das questões que ele tem, das condições de saúde, de cuidado, etc., de como ele pensa a vida e assim por diante. Então essas decisões vão se construindo. Tudo bem? Então a medicina baseada em evidências ela vai se disseminando como prática baseada em evidências em várias profissões, em várias outras instituições, serviços. Um outro ponto, ainda na história, é o que foi acontecendo então na APA ao longo do último século, que envolve os conflitos de eficácia, das pesquisas de eficácia entre quais são os fatores que realmente influenciam no tratamento. Os fatores específicos das terapias, ou seja, a intervenção mais específica que ela realiza, ou os fatores comuns que influenciam o tratamento e que envolvem a relação terapêutica, as características do paciente, seu engajamento, a cronicidade da situação, o apoio social, etc., as características do profissional, sua credibilidade, o quanto ele atua, seu envolvimento, etc. Outros fatores externos ao tratamento, assim por diante. Esses conflitos foram se produzindo entre duas divisões, duas divisões, melhor dizendo, da APA, que são a 12, a Sociedade da Psicologia Clínica, e a 29, que se construiu posteriormente, que é a Sociedade pelo Avanço da Psicoterapia. Essas duas sociedades, a de psicologia clínica, a 12, ela enfatiza ao longo do tempo muito mais as pesquisas de fatores específicos, enquanto a 29 foi no sentido de pensar muito mais os fatores comuns. Ao longo da última década, elas foram se tensionando até enfim fazer uma força-tarefa em conjunto. Em 1995, a APA lança suas listas de tratamentos empiricamente sustentáveis, que são tratamentos baseados em metodologias e pesquisas para determinados transtornos, né, diagnósticos a partir do DSM. Com isso, houve muitos conflitos entre psicólogas e psicólogos que não concordavam com essa metodologia para avaliar as pesquisas ou avaliar as terapias por conta de diferenças entre pressupostos, objetivos, proposições do que é a prática em psicoterapia, ou seja, a fazer a avaliação a partir das metodologias das ciências naturais seria considerar que os objetivos da prática em psicoterapia são todos iguais, são todos relacionados especificamente à saúde mental, à redução de sintomas, para colocar assim mais especificamente, e por conta dessas listas gerou-se uma ressaca muito grande nesses conflitos entre os profissionais. Devido a essa situação, a APA ela vai então convidando os profissionais das duas divisões
para poder trabalharem juntos numa força-tarefa que depois vai propor, então, a prática baseada em evidências na psicologia. Antes disso, em 2002, a gente tem a publicação organizada pelo John Norcross, um psicólogo importante nas pesquisas dos fatores comuns nas psicoterapias, chamada Relações Terapêuticas que Funcionam, pensando exatamente esses fatores que influenciam no tratamento e apontando que, dentre os diversos fatores, os específicos não são os mais importantes. Eles são importantes num processo amplo, mas os fatores comuns têm uma participação muito maior e cotidiana no tratamento que os específicos. Daí você tem, em 2006, a publicação, de fato, da Declaração Política da APA sobre a prática baseada em evidência em psicologia, já articulando tanto fatores específicos quanto comuns e construindo, né, propondo essa forma de trabalho na psicologia. Um outro documento importante que a APA lança é, em 2016, uma resolução chamada Reconhecimento da Eficácia da Psicoterapia. Esse documento, ele é fala de várias orientações sobre a prática, a proposta da psicoterapia, as pesquisas, etc. E um resumo para a gente se situar aqui ele reconhece a eficácia da psicoterapia para a maioria dos diagnósticos e características dos pacientes, usa o conceito de psicoterapia que o John Norcross propõe, aponta que o peso das características do paciente e dos fatores clínicos e contextuais é muito maior que o peso dos diagnósticos ou das abordagens específicas, ou seja, a influência dos fatores comuns é muito mais forte do que os fatores específicos. Ou seja, o fator específico ele dá o a mais, né, o complementar a esse trabalho. Aponta que a comparação de abordagens geralmente leva a diferenças relativamente não significativas. Então ali já tem um posicionamento importante a respeito disso. E vai concluindo que a maioria das psicoterapias que são válidas e estruturadas, elas são aproximadamente equivalentes em termos de eficácia. Embora ela não descreva o que é essa validade, o que é essa estruturação, né? E as características dos pacientes, geralmente não capturadas, né, nas pesquisas por conta dos diagnósticos ou de intervenções muito específicas utilizando os ensaios clínicos, elas afetam os resultados de uma maneira muito significativa. E aí as pesquisas de ensaios clínicos não dão conta delas. Então, eu estou mostrando isso para a gente pensar que, historicamente, tem uma caminhada no sentido das pesquisas em psicoterapia e lidar com os projetos, diferentes projetos de psicoterapia que o campo científico da área psi vai produzindo. Ok? Vamos então para a parte 2, para a gente pensar o campo da medicina baseada em evidências e entender que tanto os elogios desse campo quanto as críticas que ele recebe podem ser consideradas para prática baseada em evidências, a psicologia também. Ou seja, se a prática baseada em evidências, a PBE, vou falar assim para não ficar toda hora falando um termo extenso, se a PBE na psicologia ou em qualquer área, ela vem da medicina, a derivação também dos elogios e críticas deve ser pensada. Em termos de elogios, de valores, de princípios importantes ou do que se espera da MBE, o que a gente tem? Primeiro, ela promove uma cooperação global, trabalho em equipe e decisões mais transparentes. E isso é muito importante na área da saúde, ou seja, você tem profissões muito distintas, dialogando, tendo tensões, conflitos, etc. E a possibilidade de uma cooperação, de diálogo, de trabalho em equipe é muitíssimo interessante. É uma linguagem comum para poder minimamente favorecer esse caminho. Além disso, o treino com pessoas diferentes, com diferentes origens e habilidades, isso, o aperfeiçoamento, a aproximação, isso é muito interessante. Maximizar o esforço em termos de economia, de gastos, por conta da gestão, da coordenação, das comunicações que sejam mais eficazes, ou seja, favorece, facilita a comunicação entre serviços, entre pessoas e assim por diante. Maximiza também maximiza no sentido de reduzir, na verdade, minimiza, melhor dizendo, os vieses que vão se produzindo, garantindo aí uma posição mais interessante frente aos conflitos de interesses que vão surgindo, mantém atualizada o tempo todo incorporando novas informações, novas pesquisas de evidências, assim por diante, vai promovendo a possibilidade de avaliações de questões de saúde
que realmente importe e cuide das pessoas nos sistemas de saúde, nos serviços, promove ações de acesso e soluções para auxiliar as necessidades dos usuários, divulga resultados e avanços em metodologia aberta à crítica, porque facilita a comunicação, as trocas e assim por diante, garante que as responsabilidades por revisar nos processos editoriais, etc., são peças-chave e precisam ser mantidas, e reduzem as barreiras de incentivo à diversidade. Então, esses princípios eu acho que são muitíssimo importantes, eles mostram o valor dessa proposta, o quanto que isso contribui para a área da saúde, para os serviços, para a comunicação profissional e assim por diante. Por outro lado, ao longo do tempo, não somente em termos dessa proposta, mas em termos dos seus problemas, das reflexões de diferentes áreas, do que tem acontecido politicamente, economicamente, o que tem acontecido na prática, a gente vê um conjunto de questões importantes nesse campo. Primeiramente, em termos filosóficos, a gente vê uma questão para se pensar. A, a medicina baseada em evidência, a MBE, ela é filosoficamente muito fraca para prática do clínico, porque o foco dela é nas evidências, nas pesquisas de evidências. Então, ela é muito mais tende ao tecnicismo, ao utilitarismo e, em termos filosóficos e questões de reflexão, de condução, de tomada de decisão, lidar com processos distintos, ela vai se enfraquecendo. Um segundo ponto é que, inevitavelmente, embora ela tenha 3 pilares e, idealmente, a ideia era trabalhar com os 3, há um processo de marginalização dos outros 2 pilares em função do primeiro, por conta dos processos político-econômicos e institucionais que vão se produzindo. E isso é uma questão que vale a pena pensar. Metodologicamente, a gente também tem algumas críticas, por exemplo, a qualidade e o escopo dos ensaios clínicos são, embora em termos de validade interna seja muito interessante, em termos de validade externa a gente tem problemas. As revisões sistemáticas consideram trabalhos de materiais muito diversos, metodologias distintas, etc. Isso também gera problemas. Os critérios de seleção, a forma, a heterogeneidade das situações dos pacientes, as comorbidades, todos esses fatores que envolvem a complexidade do trabalho. Na hora que a gente vai fazer a pesquisa, para você fazer uma pesquisa o mais rigorosa possível, você tem que fazer uma redução muito grande, e isso gera problemas depois. Além disso, os vieses de publicação, ou seja, as pesquisas que são publicadas não são pesquisas de técnicas que deram erradas e, portanto, auxiliam, ajudam a entender melhor o processo. São as pesquisas do que deram certo, ou melhor, ou indicando que deram certo. E isso vai sempre gerando a ideia de que as técnicas são boas, os trabalhos estão acontecendo e assim por diante. E aí isso é um problema metodológico para se situar. Do ponto de vista político-econômico, a gente também tem críticas e armadilhas importantes que foram se produzindo ao longo do tempo. Um deles, por exemplo, são o fato de que os reembolsos e incentivos para pesquisa e para trabalho e para as intervenções também são baseados nessas diretrizes, e isso vai focando naquilo que as instituições que estão investindo querem que os profissionais se encaminhem por conta dessa otimização de gastos, etc. E isso vai limitando muito os posicionamentos, tanto dos médicos quanto dos pacientes nas suas decisões. Por um lado, isso pode ser interessante? Pode, no sentido de que evita aí os viés das pseudociências, etc. Por outro lado, as instituições vão encaminhando numa certa direção e elas vão oprimindo quem está ali no processo de fato, que é a relação de agenciamento entre médico e paciente. A gente vai falar disso no outro ponto. Ao mesmo tempo, o acúmulo de diretrizes infinitas das sociedades médicas sobre como a atuação deve acontecer, e isso vai sobrecarregando a prática dos médicos. As novas organizações que vão surgindo com ou sem fins lucrativos vão ocupando os espaços que as residências médicas ocupavam. E aí você tem novas instituições aparecendo para dizer o que é mais eficaz, para produzir isso, para produzir aquilo, e a gente tem uma proliferação, na verdade, de documentos, de diretrizes, de materiais, etc., de formações, que vão colocando também dificuldades no campo. A prática vai sendo corrompida também devido a interesses corporativos, como eu falei, regulamentação falha, comercialização da academia, que a gente sabe que existe sim, porque a ciência ela não é neutra, ela vai sempre sendo marcada pelos incentivos de quem está querendo, como está querendo e assim por diante, à mercê do interesse do próprio cientista, né?
e nesse sentido a confiança também vai tendo a se evaporar no sistema de saúde. Do ponto de vista da prática clínica, a gente também tem algumas críticas à medicina baseada em evidências, que são: o médico vai se tornando um gerenciador de modelos, o tempo todo a função dele vai ficando muito mais burocrático-técnica que de fato clínica, porque ele tem que lidar com tudo isso, planos, sistemas de seguros e assim por diante, que vão ocupando os espaços na saúde. Ele vai tendo, por conta disso, pouco espaço para o julgamento crítico, para a criação de planos de fato elaborados para o paciente, vai esgotando, sentindo esgotamento devido ao pouco tempo que lhe resta para poder justificar, documentar escolhas, ir num caminho e outro, e com isso ele tende a reduzir sua avaliação crítica e aceitar com muito mais facilidade as diretrizes que são impostas pelas instituições, porque aí a instituição também começa a ocupar o lugar clínico, ou seja, ela também começa a dirigir o trabalho do médico e aumenta-se o controle sobre a prática do médico. Isso também aumenta a desconfiança de pacientes e de serviços com a medicina. A medicina fica num lugar muito delicado. Então, de um lado, a gente tem valores muito importantes na própria possibilidade de comunicação, de trocas, de produção de conhecimento, de atualizações, de redução de vieses, né, que vão garantir com que uma boa prática clínica se produza. De outro, a gente tem problemas filosóficos, metodológicos, técnico-políticos e econômicos e clínicos que também vão se produzindo e que os médicos vão ficando numa posição relativamente delicada frente a isso. São questões importantes para pensar. Então, há um projeto muito importante, muito interessante, mas que também tem questões que precisam ser lidadas no contexto de capitalismo tardio, qual a gente está vivendo. Vou para o terceiro ponto, já caminhando para a psicologia, ou melhor dizendo, para o campo da psicoterapia, porque a psicoterapia não é realizada só por pessoas da psicologia. E mesmo que a gente veja pessoas dizendo assim, a psicologia tem que regulamentar, tem que privatizar a prática da psicoterapia, é só a dela e da medicina, etc. Não é tão simples assim. Isso na verdade, é uma inflamação que as redes sociais têm produzido. Tem que ser a psico é da psicologia. Não é assim que as coisas funcionam. Quando a gente começa a ver as pesquisas em psicoterapia, as leis da psicoterapia, a gente vê que cada país vai construindo de uma forma diferente. Muitos deles, na verdade, são vários os profissionais que trabalham com psicoterapia. Inclusive, há países que têm a profissão de psicoterapia, como a Alemanha, a Suécia, para dar 2 exemplos. E isso ajuda a gente a entender que as questões são muito mais complexas do que a gente imagina. Então, regulamentar, sim. Privatizar é outra história, é questão para a gente pensar melhor a respeito disso, né? E aí eu encontrei nas minhas pesquisas, eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí, 6 artigos de pesquisas ao longo do tempo, 2010, 12, 14, 17, 18, 22, pesquisando o que psicoterapeutas pensam da PBE na psicologia e como realizam essa prática. E eu acho que vale a pena a gente pensar para entender de fato como é essa experiência, quais são as questões, as conquistas e também as dificuldades que elas produzem. Quando a gente lê a introdução desses artigos, necessariamente a gente vê como que as pesquisas são feitas com base num receio, numa certa preocupação, no interesse de lidar com uma certa preocupação. Qual que é a preocupação? Os profissionais em psicoterapia preferem técnicas relacionais ao invés de técnicas específicas. Ou seja, eles se voltam muito mais para a relação com o paciente que para a técnica de uma intervenção muito específica a ser realizada. Segundo ponto, os esforços para promover as listas de tratamento empiricamente sustentáveis, que a APA fez lá a partir de 95, né, tiveram muito pouco impacto na prática. E isso gera questão, é como se fosse assim, um investimento que não deu muito certo na psicologia. E a presença de atitudes muito confusas em relação à implementação da PBE na psicologia. Esses profissionais investigados aí, inclui-se em torno de 5.000 pessoas, eu somando tudo, né? 5.000 pessoas nos diferentes anos, pessoas incluindo aí assistentes sociais, enfermeiros, conselheiros, né? Que dão aconselhamento, psicólogos, terapeutas matrimoniais e familiares, líderes de força-tarefa da psicologia, das instituições de psicologia, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Então foram 3 países, principalmente, as pesquisas são mais feitas nos Estados Unidos mesmo, nessas que eu encontrei, tá? Então aqui você pode levantar a crítica ao meu lado, tanto da leitura
que eu fiz no material, quanto também da quantidade de artigos. Talvez você tenha outros que vão dizer outras questões, tá bom? Fica à vontade, sem problema nenhum. Eu vou deixar todas as referências na descrição. E aqui, eu acho que isso já mostra o quanto que a psicoterapia pode até ser regulamentada, mas ela não é privatizada da psicologia. Ou seja, há uma formação em psicologia, a pessoa faz a sua graduação e ela faz um doutoramento em clínica para atuar como psicoterapeuta. Mas assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas sistêmicos, etc., também trabalham. Flávio, que porqueira isso, né? Ou seja, a pessoa então. Para que fazer psicologia? Gente, a psicologia não trabalha só com psicoterapia, né? A psicoterapia é inclusive, uma das ações mais importantes da psicologia, mas a psicologia está inserida em muitos serviços, em várias áreas de trabalho, com muitos tipos de propostas distintos, com trabalho em equipe, com produção de materiais, etc., avaliação psicológica e tal. Não só psicoterapia. Então, entenda isso. A gente talvez está achando que psicologia é só psicoterapia, quando na verdade a psicologia é um universo de possibilidades. E isso também tem seus problemas. Quando a gente vai lendo esses materiais com cuidado, a gente vê que há um conjunto de sims à PBE. Ou seja, a PBE tem avançado, tem crescido, tem sido realizada. Ok. Mas também tem um conjunto de nãos, um conjunto de poréns. E eu acho que essa estrutura lógica, sim, mas, é muito interessante para pensar o que está acontecendo. Ou seja, o sim é, realmente, a PBE está sendo afirmada em vários desses países, em vários serviços, sistemas. Tem profissionais na clínica realizando, atuando com PBE. A força das TCCs aumenta também por conta disso. Isso não significa que há uma redução necessariamente das outras propostas, elas também existem. Então, dos grupos de abordagens, as terapias cognitivo-comportamentais, as psicanalíticas e psicodinâmicas, as humanistas existenciais, humanistas fenomenológicas existenciais, as ecléticas integrativas, as TCCs ganham espaço porque elas foram são as que melhor se adaptam ao modelo PBE, ao modelo das ciências naturais, das ciências médicas de prática clínica. As outras não, as outras vão fazendo pesquisas de outras maneiras. Ao mesmo tempo, em termos das avaliações sistemáticas, que são muito importantes no processo da PBE, as atitudes são geralmente de positivas a neutras, ou seja, de razoável para ótimo. Né? Então, não vai para as inferiores, o que já mostra uma questão. Esse razoável, essas neutras, mostram uma questão importante. E há uma concordância das profissionais e dos profissionais no uso da literatura científica, de evidências, de trabalhar com PBE, na prática clínica, nos diferentes espaços de atuação. Então, esse é o sim. E eu acho que a gente precisa reconhecer que isso tem acontecido, isso tem o seu valor. Ao mesmo tempo, tem o porém, tem o mas, que os pesquisadores vão vendo nas entrelinhas, em algumas outras partes da pesquisa, que há um desinteresse muito grande em aprender PBE devido a todas as dificuldades em torno dela. E as dificuldades envolvem isso que eu falei no tópico anterior. Proliferação de listas de tratamentos, o clínico fica ali preso num conjunto de decisões, ele vai se submetendo e vai perdendo sua avaliação crítica do processo, ele vai tendo menos criatividade por conta das exigências, da quantidade de demandas, das questões que tem e que acontecem. Flávio, a PBE, ela faz você ser mecânico, você perde criatividade? Não é exatamente isso, mas o profissional precisa de tempo, um bom tempo para fazer isso. Esse é um ponto importante aí. Outro mais, as definições que os profissionais têm da PBE são mínimas, são muito fracas, são equivocadas. Eles não conseguem, de fato, fazer um estudo aprofundado, porque você precisa se voltar bastante para isso. Além disso, entender cada uma das técnicas. Então, para uma situação, isso vai forçando um nichamento muito grande da prática clínica, né? O profissional atende um paciente, ele faz a avaliação diagnóstica, porque ele tem que ir pelo DSM. Ao fazer sua avaliação diagnóstica, ele identifica ali um quadro de depressão, então ele tem que saber, tem que buscar na literatura qual que é a técnica que melhor atua, né, tem melhor eficácia para melhores evidências para a depressão. Então ele é a terapia cognitiva de Beck. Então tem que estudar a terapia cognitiva de Beck. Chega um outro paciente, um paciente ele avalia a partir do DSM, transtorno de personalidade bipolar. Então, avaliando a DBT, a terapia de dialético comportamental. Ele vai lá ter que estudar. Então, esse movimento exige que o profissional tenha muito tempo para estudar muita coisa, ou ele tem que se especificar muito e nichar muito o seu trabalho para poder realizar a sua atuação.
E isso gera muitas dificuldades de como acontecer. Tem profissionais que conseguem fazer isso? Tem. Mas isso não é comum, não é a grande massa não dá conta de fazer isso, porque isso exige uma carga de muito trabalho, de muito tempo de disposição e assim por diante. Sem contar custos, né? Porque são muito caros. Outro ponto, embora a TCC, PBE, né, porque elas estão ligadas, e a gente não pode negar isso, sejam endossadas, os profissionais fazem muito ecletismo. Eles vão trabalhando, trazendo muito mais a literatura dos fatores comuns e interpessoais, que são presentes nas humanistas fenomenológicas existenciais e nas psicanalíticas psicodinâmicas, que somente as TCCs. Então eles vão fazendo ecletismos meio que acríticos. Né? Eles vão integrando, sem ser de fato uma integração que tenha pesquisa, que tenha discussão teórica, reflexões epistemológicas, etc. Então, isso também é outra questão importante. E esse é um dado que não só a gente vê nas pesquisas fora do Brasil, no Brasil também acontece assim. A preferência em termos das avaliações são de positivas a neutras, mas em geral os profissionais não trabalham com avaliação padronizada. Trabalham mais com avaliação individual ali, com o paciente, na observação, na entrevista clínica, ao longo do próprio tempo. E que isso, claro, é marcado por vieses, por questões, mas é o que o profissional enfatiza. E na hora da busca da literatura para estudar, embora digam que o foco é sim, bora procurar as melhores evidências, o foco vai caindo muito mais. Inclusive, profissionais de psicologia das forças-tarefa, da APA, da Associação Canadense, etc., de psicologia, eles vão procurando a literatura baseada na opinião, na intuição, na experiência profissional, que são os pares, ou seja, são os pares que vão dando sustentação para que o profissional se posicione melhor no trabalho. Todos esses dados me fazem pensar tanto no crescimento da PBE na psicologia em alguns lugares do Brasil também está acontecendo, né? Do país, de diferentes países, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, etc., mas também muitos problemas. E quando a gente pensa nisso, é inevitável a gente ir para uma área, e eu acho que a gente precisa ir para essa área, que é a área da ergonomia da atividade, ou seja, é a área que pensa os processos ergonômicos que dizem respeito à realização do trabalho, tanto do ponto de vista físico, quanto intelectual, mecânico, o que for, a partir da perspectiva do profissional. Ou seja, embora as pesquisas e o trabalho na literatura acadêmica, científica, foque muito o pesquisador e como ele pensa, como ele constrói, a ergonomia da atividade pensa a postura do profissional, o lugar do profissional como grande expert da sua prática. E para pensar isso, ela faz uma distinção entre duas questões do trabalho. O trabalho prescrito, que é chamado de tarefa, ou seja, tudo aquilo que a organização, que a teoria, que o campo propõe para que o profissional faça na sua atuação, é a programação, é o fluxograma, digamos assim, da sua ação. E, do outro lado, o trabalho real ou a atividade, que é a atualização, a realização em ato, melhor dizendo, dos processos da clínica diante, ou da ação, melhor dizendo, da clínica não, da ação, diante de todas as questões que vão surgindo no seu campo de atuação. Ou seja, no momento que a pessoa está atuando, ela está lidando com tantas questões, dilemas de atuação, recursos, possibilidades, interesses, valores, decisões, gerenciamentos, etc., questões éticas, que ela precisa, na verdade, pensar muito, lidar muito, construir de uma outra maneira. Então, entre o trabalho prescrito, que é a tarefa, e o trabalho real, que é a atividade, tem um hiato, que é aqui mesmo, nesse ato, que vai se constituindo o que é a atividade humana. E isso serve para qualquer campo profissional. Então, se a gente pensa sobre isso, nessas pesquisas, no que eu falei também sobre a medicina, eu acho que vai dando a impressão, posso estar errado e você me ajude a pensar nisso, coloca nos comentários, né? Flávio, você está falando besteira. Vai dando a impressão de que os médicos na MBE, eles, diante desse conflito do trabalho prescrito e do trabalho real, melhor, entre a tarefa e a atividade, ele tende a ficar mais burocrático tecnicista. Ele enfatiza as melhores evidências. Ele faz esse movimento abrindo mão do processo relacional. E ele vai ficando acrítico a isso também, etc. Já na psicoterapia, não. Na psicoterapia, os profissionais abrem mão das evidências. Dos 3 pilares, o da evidência fica de lado e enfatiza os outros 2, que são da experiência clínica e dos valores do paciente.
Ou seja, a psicoterapia, ela é essencialmente distinta da clínica médica, inclusive na atuação, porque o profissional ele tende a enfatizar a relação e não a técnica. Então perceba como que, na minha leitura, apesar dos 3 pilares, o médico ele vai sempre se encaminhar para a técnica e o psicólogo ou psicoterapeuta, a psicoterapeuta, vai se encaminhar para a relação que está nos 2 pilares. E isso é importante para a gente entender que a prática em psicoterapia é crucialmente distinta da prática médica. Tudo bem? Faz sentido para você isso? Então, esse é um ponto importante para a gente situar. Estou colocando aqui só olhando minha colinha. Acho que isso ajuda a pensar e mostra o quanto que os profissionais de psicoterapia precisam ser pensados, pesquisados, saber o que eles pensam, como eles atuam, quais são os problemas. E eu volto nisso no ponto 5. Chegamos então no tópico 4, que são os conflitos entre os projetos de psicologia. Eu acho que meio que ele já vai encaminhando isso que eu estou falando desde o começo. Eu vou tentar ser sintético aqui para eu colocar no foco no tópico 5. Primeiramente, a gente sabe que existem muitos projetos. Esses projetos eles se posicionam a partir de lugares distintos. O Conselho Federal de Psicologia lançou essa pesquisa Quem Faz a Psicologia Brasileira, no volume 2, o capítulo 17, que é o capítulo falando da dispersão de teorias na psicologia. A Ana Maria Jacob Vilela e outros autores faz o seguinte comentário que eu acho que vale a pena a gente pensar. Ela diz assim, eles, né, ou elas dizem assim: diferentemente das ciências categoricamente sociais, como a antropologia, economia e sociologia, que estabelecem cânones e princípios epistêmicos autônomos em relação às ciências categoricamente naturais, como a física, a química, a biologia e, por consequência, a prática clínica da medicina, da fisioterapia, da fono, etc., né? A psicologia sempre esteve associada a um debate sobre seu status de cientificidade, porque ela está num conflito entre diferentes concepções e ciências, e produções de conhecimento nas ciências, e identificação de seus objetos, o que é o fenômeno psicológico, etc. E aí existem esses projetos, eles vão ora ganhando ênfase de um lado ou de outro. Em geral, quando a gente fala de que a psicologia deveria ser ciência, a gente está tentando forçá-la no sentido das ciências naturais e abandonar as discussões das ciências humanas. E ela vira uma prática eminentemente da saúde, focada no atendimento da saúde mental, clínica do paciente, lidando em diálogo direto com o DSM na medicina, etc. Por outro lado, ela também é interpelada pelos discursos e diálogos e metodologias da fenomenologia, dos estruturalismos, das reflexões críticas filosóficas que vêm das ciências humanas para pensar o que é o ser humano, qual é o seu estatuto de sujeito, como essa noção vai se mudando ao longo do tempo e assim por diante. Então, é nítido como que na psicologia, no campo psi, a gente inevitavelmente encontra esse conflito entre profissionais que vão defender as ciências naturais, e aí são esses profissionais que vão defender o projeto da PBE, em geral, né? Ou seja, basear a terapia em princípios científicos das ciências naturais, pesquisar por meios nomotéticos, buscando leis e regras universais a partir dos ensaios clínicos randomizados, pesquisa de eficácia, garantir a atuação crítica, todo mundo gostaria disso, né? Avaliar sistematicamente a mudança no processo, que é um ponto, aí é um ponto muito importante mesmo, né? O pesquisador, melhor dizendo, o clínico, trabalhar como se fosse um pesquisador, avaliando hipóteses o tempo todo na sua clínica, utilizando instrumentos para isso. Ou seja, tudo isso vai conectando com as ciências naturais, com as ciências médicas. E que não é ruim, entende? É um projeto de como a psicologia deve acontecer. Por outro lado, a gente tem os profissionais que vão fazer uma crítica a esses projetos, porque eles entendem que a psicologia ela precisa considerar o seu campo de dispersão. Ou seja, ela precisa considerar, apesar de todos os problemas e desse debate sobre o status de cientificidade, o conflito entre as abordagens que se situam mais próximas ou mais distantes das ciências naturais e que estão ali construindo e crescendo e uma questionando a outra e avançando ao longo do tempo em função, inclusive, desses tensionamentos. Aqui vão entrar profissionais de várias abordagens, psicodinâmicas psicanalíticas, inclusive as cognitivo-comportamentais e também fenomenológicas existenciais. O grupo é muito mais extenso e muito menos homogêneo, diferentemente do primeiro grupo que faz essa defesa. E aqui todo um debate
de filosofia da ciência, né, no campo da epistemologia, trazendo autores como Luiz Cláudio Figueiredo, das matrizes do pensamento psicológico, do Stephen Pepper, que faz a discussão sobre as metáforas raízes nos campos das ciências, que é impossível que haja somente uma forma de pensar a ciência. O Wilhelm Dilthey, que propôs a diferença entre ciências naturais e humanas em função de seus objetos, seus valores, seus pressupostos e assim por diante, né? A crítica de Boaventura Santos sobre o pensamento abissal em ciência, de tomar um sistema de pensamento ou de valores como universal em relação a todos os outros, construindo uma postura muito autoritária, muito inquisitória. Se não for desse jeito, não é ciência. Não tem como ser ciência. Isso é inquisitivo. Isso beira, infelizmente, isso beira controle, isso beira poder, isso é prática de poder e controle sobre os outros. Agora, isso também gera muitas questões. É ciência, não é ciência? O que é? Qual é o estatuto de cientificidade das coisas? Qual é a influência da ciência em relação a processos políticos e econômicos? Tudo isso está em jogo. A crítica ao representacionismo, ou seja, de achar que a ciência vai dar conta de produzir um conhecimento que é igual, mimetiza a própria realidade, o quanto é impossível. Na produção científica, o próprio conceito, as teorias, o tempo todo estão construindo, demarcando a natureza de uma certa maneira, pensando-a de outra maneira, criando formas de pensá-la de diferentes formas. E aí você tem o Richard Rorty, você tem o Merleau-Ponty fazendo discussões a respeito disso. E um conjunto de outras questões que a gente precisa pensar, né? O uso do modelo médico na PBE faz com que a gente fique preso na redução de sintomas. As avaliações, as pesquisas são focadas em redução de sintomas. Esse é o objetivo da psicoterapia. Todas as práticas psi têm o objetivo de reduzir sintomas. Somente isso, diante do mundo. Ao mesmo tempo, essa discussão está sendo feita. O pessoal da ACT, né, da Terapia de Aceitação e Compromisso, está fazendo uma discussão nessa direção, de propor uma terapia baseada em processos para quebrar um pouco a coisa do DSM, né? A ênfase no DSM, a falta de consenso sobre o que é uma evidência. O que é evidência no campo psi? No campo médico talvez seja mais fácil, você está trabalhando com objetos naturais. E agora, a gente trabalhando com objetos psicológicos. O que é uma evidência a ser considerada? E aí isso vai depender muito mais de pressupostos do que de evidências, ou seja, a gente precisa de pressupostos epistemológicos e filosóficos para sugerir o que é uma evidência, para avaliá-la, ou há uma etapa que precisa ser considerada. O excesso de confiança nas evidências, nas pesquisas de ensaios clínicos, o excesso de ênfase nesse pilar, embora os profissionais vão focar muito mais na relação terapêutica, o utilitarismo que vai se construindo ao longo do tempo nessa forma prática, e aí a justificativa de que é para ajudar o paciente em termos financeiros, etc., que é louvável, mas ao mesmo tempo não é tão simples assim de pensar, porque o utilitarismo ele vai se encaminhando em termos dos valores das empresas, dos valores dos serviços, dos sistemas, não necessariamente dos pacientes. E não vamos comparar o que está acontecendo na clínica individual com o seu paciente e o que acontece em outros espaços. Tudo isso é muito delicado. Então, tem muitas questões para a gente pensar nesses conflitos. E aí eu chego no meu último tópico, que é para tentar resumir, organizar, inclusive propor questões. Eu adoraria que você pudesse comentar o que você acha. Se profissionais dos CRs, né, dos Conselhos Regionais e do CFP estiverem assistindo, eu adoraria ter esses comentários de retorno, outros materiais. Não concordam com o que eu estou falando? Caramba, tudo bem. Coloque aí, vamos conversar sobre isso. Se você está gostando, deixa o seu gostei, que é bom que circula, tudo bem? Compartilhe, faz esse favor para mim, faz as pessoas acessarem esse material. O tópico 5 eu estou chamando Qual projeto de psicologia nós queremos? E aí, muito além da noção de cientificidade, de teorias e práticas, eu já estou começando por aí, você já está vendo minha posição. Muito além disso, que eu acho que é importante, mas não é suficiente, a gente precisa fazer um percurso, um conjunto de etapas. Eu tenho feito isso, essa reflexão em função dos cursos que eu tenho construído, como o Psicoterapias, Histórias Epistemes e Clínicas, o TCC em Psicologia Clínica, o diálogo com pessoas de vários campos, acessando leituras, etc. Primeiramente, a gente precisa pensar o campo da psicologia em termos de uma pesquisa epistemológica. Ou seja, a gente precisa trabalhar a dispersão das teorias nos planos transteórico, ou seja, atravessando as teorias, tensionando as teorias, colocando debates, e também metacientífico, ou seja, indo além de uma reflexão sobre o lugar da ciência, mas de pensar a ciência
e um além da ciência, filosoficamente, socialmente, comunitariamente, eticamente. Essa pesquisa epistemológica, ela tem que ir além do representacionismo. A gente precisa pensar e entender que a teoria e o campo científico, ela não vai dar conta da realidade, ela constrói o tempo todo novas realidades, em especial no campo psi. A construção do que o próprio CFP está chamando de autonomia epistêmica de pesquisadores e de profissionais, ou seja, autonomia no sentido de que a gente possa avaliar criticamente os pressupostos conceituais das práticas que a gente realiza, enfrentar os desacordos com os pares, enfrentar no diálogo, no debate, na construção, na compreensão, no mal-estar e assim por diante, conduzir um pensamento aberto e não vicioso ou abissal, ou seja, conduzir um pensamento que não seja autoritário, que não seja arrogante, que não seja ignorante com posições contrárias. E aí sim a gente vai lidar com questões extracientíficas, com questões pseudocientíficas, porque fazem parte dos conflitos do campo. Porque o termo pseudocientífico só faz sentido se a gente forçar uma definição exata, enxuta, específica de ciência. Lidar com o pluralismo epistêmico, tudo isso dentro da pesquisa epistemológica. Um outro tipo de pesquisa que a gente precisa fazer, além da cientificidade de teorias e práticas, é a pesquisa histórica. Ou seja, de entender que não tem neutralidade nenhuma na nossa prática. A gente não faz prática neutra de forma alguma. Nossas decisões são influenciadas por interesses, por influências sociais, políticas, econômicas, os espaços, os discursos, como que vários termos que a gente utiliza, por exemplo, a questão do trauma, né? A gente, tem um trauma, ou as influências, os TDAHs, o pessoal falando, eu tenho problema de atenção e tudo. A gente está sempre sendo influenciado pelos espaços públicos sociais. A gente precisa ter uma posição muito crítica sobre isso. E nesse sentido, indo às historiadoras e aos historiadores de psicoterapia, a gente vê que a psicoterapia é sim um lugar de tratamento dos padecimentos subjetivos, sem dúvida. Mas não somente isso. Ela é também uma prática que produz modos de ser no mundo. Ela influencia as pessoas em diversas direções de como lidar com os problemas do mundo. E esses problemas são sociais, políticos, econômicos, no contexto inclusive de capitalismo tardio. Terceiro, ela é sim uma tecnologia de autonomia e autorregulação nas democracias liberais. Ou seja, ela tem um lugar em um sistema que produz sofrimento o tempo todo. Então, a gente pode produzir psicoterapia, a gente pode colocar 1 milhão de psicólogas e psicólogos e não psicólogos também, médicos, trabalhando com psicoterapia. A gente nunca vai resolver os problemas ou vai apaziguar os problemas de saúde mental, porque a indústria que produz esses problemas é muito maior e essa indústria se chama capitalismo. Não dá para negar isso. Ou seja, a gente está imerso nisso. A gente vê estudos recentes falando da quantidade de pessoas que têm recebido que tem tido afastamento do trabalho por conta de diagnóstico de transtornos mentais. Aí a gente vai trabalhar os transtornos mentais, esquecendo que é o trabalho que está produzindo isso. Por isso a questão dos trabalhadores. Terceiro, dentro desse contexto, né? Terceiro não, mentira. Um quarto ponto nesse contexto. As práticas de medição, de métrica, de vigilância, a ética da responsabilidade pessoal, tudo isso, embora louvável do ponto de vista de melhores cuidados, redução de custos, etc., também está envolvido num sistema que vai mantendo um poder sobre as populações. Você está individualizando nelas o seu sofrimento. Elas são responsáveis por seu sofrimento? São, também. Né? Um outro tipo de pesquisa e que é importante produzir é a pesquisa das noções de subjetividade na nossa época. Portanto, uma crítica do que é a subjetividade. Ou seja, na ideologia que a gente vive no contexto liberal, de um indivíduo privado, que é egoísta, ou seja, focado em si, ele é imediatista, ele é incapaz de autocontrole, ele vai virando o bode expiatório dos problemas do mundo. Né? E aí a psicoterapia vai individualizar nele esses processos. A perspectiva mais instrumental e administradora da racionalidade na psicologia também faz parte da noção de subjetividade da nossa época. E pontos como sociedade do cansaço, o apodrecimento, eu acho que é empobrecimento, mas é apodrecimento do cérebro, brain rot, que é a palavra que mais foi destacada no ano passado, ou seja, como as redes sociais produzem sofrimento, podridão na nossa forma de pensar, redução da atenção e como práticas como a mindfulness, que foram apropriadas dos orientais, digamos assim, e tecnificada dentro das psicoterapias, não vai tentando enxugar gelo. Entende? Nesse processo todo. Individualmente interessante, socialmente fraco.
Um outro tipo de pesquisa, que eu estou colocando como pesquisa, mas entendo como projetos, dentro desse projeto, é o compromisso ético, social e político da psicologia. Ou seja, o sofrimento com o qual a gente lida, ele é somente individual? Se ele não é, se ele também é político-social, como que a gente lida com ele? A gente está individualizando? A gente está colocando o melhor tratamento para aquela pessoa individualmente, mas ao fazer isso, a gente está considerando os lugares sociais com os quais ela está lidando? Ou não? Nosso trabalho é só aqui nesse cantinho. Medicalização e psicopatologização do sofrimento, em especial nas redes sociais. A gente está alimentando o tempo todo as pessoas, os leigos, achando de um lado que a gente faz literacia em saúde mental, ou seja, a gente está ensinando saúde mental, mas de outro lado, na verdade, a gente está dando uma nova narrativa para o sofrimento, que é um sofrimento individual. Como que a gente lida com esse dilema? Como que você faz isso na sua prática? E socialmente, esse ponto, né? A psicoterapia, será que ela realmente vai dar conta, ou pelo menos reduzir, remir, né? Os sofrimentos que a gente vai produzindo? E aí sim, pensando nesses vários agrupamentos epistemológicos, históricos, noção de subjetividade, compromisso social político, aí sim eu acho que vale a pena pensar na pesquisa empírica, que é quais são os fatores que influenciam os tratamentos, os fatores comuns, os fatores específicos e os fatores que são comuns ou não, mas que são inespecíficos. Esses 3 fatores são muito importantes, eles precisam ser pensados em conjunto. Tem muita coisa que acontece para além da técnica, né, ou da relação que também influencia no tratamento. Essas pesquisas que envolvem aí avaliação de eficácia, efetividade, eficiência, tudo isso é muito importante. Então, é o meu elogio ao pessoal das pesquisas da prática baseada em evidência de poder pensar isso, mas não é suficiente, entende? E um último ponto, os estudos da experiência das trabalhadoras, das psicólogas e dos psicólogos nos serviços, na clínica e assim por diante. E aí eu faço de um lado um elogio ao CREPOP, que é o Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas que o CFP constituiu, que é política do CFP, não é política de um grupo específico, e que pesquisa como que a psicologia vai se realizando nos diferentes serviços, montando documentos, apresentando propostas, etc. Mas a gente precisa pensar também as práticas da clínica nesse contexto, e como fazer isso. Mas também considerando o lugar dos profissionais. Como que os profissionais, as profissionais vão ser consideradas? O CREPOP faz esse movimento. Só que eu acho que a gente precisa fazer isso também com a psicologia clínica. Então, esses são os pontos que eu estou aqui olhando o meu mapa, né, no meu roteiro, entendendo que eu tenho aqui meu elogio à proposta da prática baseada em evidências. Quando eu acesso, eu acho que há sim muitas questões importantes, valiosíssimas para considerar. Ela traz um tensionamento bom para o campo psi, para as outras áreas. Isso é bom, isso é válido. Por outro lado, a inflamação que a galera nas redes sociais produz é muito violenta, é desnecessário e não está trazendo as diferentes vertentes desse processo todo. E, por um outro lado, eu acho que é importante a gente ir muito além disso. Ou seja, a gente precisa ter outros conhecimentos, outros tipos de pesquisas e estudos para contribuir para o trabalho do profissional, que seja uma formação crítica, um trabalho realmente crítico. E não crítico só em termos de qual a melhor evidência, saca? Que vai reduzir o trabalho. Mas isso é a minha opinião frente à caminhada que eu vou fazendo, as angústias, as vergonhas que eu sinto, os mal-estares, a minha autocrítica. E aí eu queria saber a sua opinião. Como é para você esse processo? O que te toca nisso? Você concorda com o que eu tô falando? Você discorda? Se você discorda, quais são os seus pontos? Se você concorda, quais são os seus pontos? Coloca aí e a gente vai fazer um debate a respeito disso, tá? Então, eu fico por aqui. Espero que tenha contribuído. Desculpa o tempo. Eu gosto de falar, eu gosto de fazer um trabalho consistente. Eu não gosto de coisa rápida. Eu tô cansado de apodrecer meu cérebro com essas reflexões. Enfim, nem são reflexões, são só cortes de vitórias, né? E, bom, espero que isso também te agrade. Tô aqui. Se você tá chegando agora nesse finalzinho do vídeo, marca o gostei, faz isso circular para outras pessoas, compartilha, que é muito bom também, tá certo? Então valeu, obrigado. A gente vai se encontrando. Espero que agora eu inicie e dê continuidade em outros projetos. Tem o projeto Cratera, que daqui uns dias vai começar. Enfim, tem coisas aí para acontecer pela frente. Até mais. Tchau, tchau.